Olá, fé e força, eu me chamo Anderson Oliveira e eu vim fazer um rápido vídeo falando sobre o reajuste do combustível. Vocês viram que aumentou e o que isso vai acarretar além do aumento nos veículos? Isso vai desencadear um aumento em todos os produtos. Aqui no Brasil a logística 60% é feita por caminhões. Vai aumentar o diesel, consequentemente vai sobrar para nós também, vamos ter que tirar do nosso bolso, porque as empresas não vão custear esse aumento de 25%, isso daí vai sobrar para nós. Alimentos, todos os produtos que a gente compra pela internet vão ter um acréscimo. Isso vai prejudicar demais. Se a situação do Brasil já estava complicada, porque iniciou a pandemia, nós vimos aí o que aconteceu, as pessoas se agredindo dentro de supermercado, alguns alimentos faltando, outras pessoas estocando, e aí o que aconteceu? A partir do momento que as pessoas passaram a estocar alimento, alguns alimentos faltaram, e aí o que acontece? É aquela questão, demanda e procura. A partir do momento que a procura está muito grande e as empresas não conseguem suprir a necessidade do povo, eles colocam o preço lá em cima. O saco de arroz antes da pandemia, vou colocar uma média, 12, 13 reais antes da pandemia, nessa faixa aí. Durante a pandemia, estava custando 25, 30 reais, mais de 30 reais. O saco de arroz, que é o padrão, né, que a família popular brasileira utiliza. Então, inclusive eu estava conversando com alguns amigos aqui esses dias, eu falei, olha gente, se vocês puderem estocar alimentos, podem estocar. E isso foi exatamente no dia que estourou a guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu acordei e eu vi aquela notícia, ó, Rússia ataca a Ucrânia, eu falei, pronto. Vocês podem pensar que não, mas o início desse conflito entre Rússia e Ucrânia vai desencadear a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque os países da OTAN não vão ficar só olhando. Estão organizando estratégias de como barrar a Rússia. Barrar de que forma? Primeiro, eles já estavam impondo barreiras comerciais, desde o problema na Crimeia. Aquele conflito entre Ucrânia, Rússia e Crimeia. A Rússia não queria perder aquele espaço por ser bem estratégico. E aí os Estados Unidos, junto com a União Europeia, imporam barreiras comerciais. E isso daí prejudicou bastante a Rússia, mas desde então a Rússia está se preparando há muito tempo. Eles têm uma das maiores reservas de ouro do mundo. Eles passaram a vender o dólar e está comprando ouro. E, inclusive, até as transações entre Rússia e China, que a China é o maior parceiro comercial da Rússia, essas transações estavam sendo realizadas em euro. A Rússia já estava prevendo esse ataque. Mas como assim prevendo esse ataque? A Rússia já estava querendo atacar a Ucrânia? Não. A OTAN está se armando há muito tempo contra a Rússia. Vários países ex-União Soviética se aliaram junto da OTAN e a Rússia já estava prevendo que uma hora chegaria a Ucrânia e os demais países ali. Então a Rússia já estava se preparando para um ataque. E o que acontece? Agora tem esse problema dos fertilizantes. O Bolsonaro, um pouco antes de iniciar o ataque da Rússia na Ucrânia, ele foi lá, conversou com Vladimir Putin e tiveram uma conversa amigável, né? E recentemente o Bolsonaro falou que vai manter a neutralidade. Até porque o Brasil deve evitar ao máximo entrar nesse tipo de conflito. A Ucrânia já tem a proteção da OTAN e a Rússia vai arcar com as suas consequências. Isso daí não tem a ver com o Brasil. O Brasil não está em conflito nem com a OTAN, nem com a Ucrânia e nem com a Rússia. Então eu não vejo problemas o Brasil manter essa imparcialidade. A maior parte dos fertilizantes utilizados aqui no Brasil são comprados da Rússia. O Bolsonaro, por ser um chefe de Estado, acredito eu que ele recebeu informações privilegiadas de que realmente haveria um ataque da Rússia na Ucrânia. Então por isso que ele programou essa viagem. Até para manter esses acordos comerciais e demonstrar essa neutralidade diante desse conflito que a Ucrânia está passando atualmente. E os maiores exportadores de fertilizantes do mundo são Rússia e China. São países aliados. Ou seja, quem precisa dos fertilizantes da Rússia e da China serão muito prejudicados. Principalmente os países que fazem parte da OTAN, porque automaticamente se tornam inimigos da Rússia e da China. Se tornam inimigos, então essa questão comercial já fica abalada. Dezenas de empresas de países ali da União Europeia, da OTAN, já saíram da Rússia. Bancos foram prejudicados. O dono do Chelsea, que ele é russo, ele já estava vendendo o clube por 4 bilhões de dólares, porque ele não vai poder atuar no time do Chelsea como ele estava, como dono. Então, no geral, prejudicou todos os russos, né?
Uma decisão equivocada de um chefe de Estado, de um líder, acaba prejudicando toda uma nação. E vamos ver os próximos passos, né? Eu vou ler para vocês aqui a matéria do G1 falando sobre o reajuste. Petrobras reajusta nesta sexta-feira preços de gasolina, diesel e gás de cozinha. Preço médio da venda da gasolina passa de R$ 3,25 para R$ 3,86. Uma alta de 20% do valor do diesel, sobe de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, aumento de 24,9%. Após 57 dias sem reajustes, a partir do dia 11 de março de 2022, a Petrobras fará reajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para distribuidoras, informou a estatal em comunicado divulgado na véspera. Gente, se o conflito entre Rússia e Ucrânia iniciou agora e já está causando essa problemática toda aqui no Brasil, vocês imaginem realmente quando a OTAN entrar de peito nessa guerra. Se entrar, o que eu acho que vai entrar. Porque para você organizar um ataque contra a Rússia, um dos países com maior exército do mundo, com maior extensão territorial, com bombas de destruição em massa. Então não é assim, eles precisam organizar para saber as hipóteses de ataque, de defesa. E tem mais, eles estão enfraquecendo a Rússia nessas questões comerciais, porque vai chegar uma hora que vai faltar alimentos, que vai faltar combustíveis, que vai faltar matéria-prima, mas aí eles vão ter o apoio da China, né? Porque a China e Rússia são fortes parceiras comerciais. No que depender da China, a China dará todo o apoio. Até porque uma mão lava a outra, né? Ao ponto que a Rússia vai precisar da China, a China vende para a Rússia e ela se beneficia vendendo os produtos para a Rússia. Assim, em toda a guerra, nós temos os perdedores e os vencedores. E um dos vencedores nessas guerras são esses países que ficam fornecendo materiais para os países que estão em conflito, a custo de sangue alheio. Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de venda às distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. Distribuidoras, importadores e outros produtos além da Petrobras. Justificou a estatal, acrescentando que decidiu não repassar de imediato a volatilidade decorrente da guerra na Ucrânia. Se já estávamos vivendo uma dificuldade em decorrência da pandemia, já estamos há mais de 2 anos numa pandemia, agora inicia um conflito que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Nisso as pessoas já estavam passando necessidades, passando fome, a inflação altíssima aqui no Brasil, pessoas desempregadas porque tiveram que fechar as lojas, fechar as empresas, as pessoas sem ter nenhum meio de renda, tendo que viver de uma mixaria que o governo, e ainda com muito custo, conseguiram colocar a R$600 inicialmente. O que as pessoas fazem com R$600 num momento em que o saco de arroz estava custando mais de R$30? Realmente é uma migalha para a pessoa não morrer de fome, literalmente. Não morrer de fome. Agora nós estamos vivendo uma pandemia, prestes a entrar numa Terceira Guerra Mundial, os alimentos lá em cima, combustível lá em cima, e a fome está chegando. Se preparem, gente, porque vai faltar alimento. Muitos locais deixarão de ser abastecidos. Então, gente, se vocês tiverem condição de fazer estoque, façam, porque o alimento vai aumentar. Vai faltar alimento. Só que essa questão dos fertilizantes já vai criar um grande abalo mundial. Porque a agricultura hoje mundial é totalmente dependente dos fertilizantes. Nós não comemos comida sem agrotóxicos, sem fertilizantes. Hoje a agricultura mundial é baseada nisso. Hoje a agricultura mundial é totalmente dependente dos fertilizantes. Então, gente, é só isso. Eu queria fazer um resumo aqui dessas notícias que eu considero importantes e que realmente vão abalar a vida de todas as pessoas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam, ativem o sino de notificações, comentem e compartilhem com seus amigos, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!